Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é irrigação na cana-de-açúcar. Eu sou o professor Dr. Guilherme Augusto Biscaro, da Faculdade de Ciências Agrárias da UFGD. Deixa eu primeiramente me apresentar. Eu sou engenheiro agrícola, formado em 95, tenho mestrado em 99 e doutorado em 2003 em agronomia, na área de concentração em irrigação e drenagem, pela Unesp Campus de Botucatu. Sou atualmente professor associado de irrigação e de sistemas água, solo, planta, atmosfera nos cursos de agronomia e de engenharia agrícola. Também sou atualmente diretor da Faculdade de Ciências Agrárias da UFGD, estou no meu segundo mandato. Tenho o livro publicado Meteorologia Agrícola Básica, o livro Sistemas de Irrigação por Aspersão e o livro Sistemas de Irrigação Localizada. Bom, a área irrigada no Brasil atualmente é de cerca de 8,2 milhões de hectares. Estima-se que até 2040 vai se aumentar mais 4,2 milhões de hectares, o que vai dar um total de 12,4 milhões de hectares irrigados, o que corresponde a 51% acima da área atual. Apenas 22% da área agropecuária atual do Brasil, ela pode ser irrigada. Então, vai dar um total que pode ser irrigado de cerca de 55 milhões de hectares. A irrigação é uma técnica na qual se fornece água de maneira controlada para as plantas, na quantidade suficiente e no momento correto. O objetivo de se irrigar é garantir a sobrevivência da planta e aumentar a sua produtividade. A irrigação na cana-de-açúcar. A irrigação na cultura da cana-de-açúcar, ela pode ter vários enfoques. Bom, quais são esses enfoques? Pode ser uma irrigação de salvamento, que é deficitária. Pode ser uma irrigação complementar às chuvas. E também pode ser uma irrigação plena ou total. A maior área irrigada de cana é para fins de irrigação de salvamento. Então, a maior parte da cultura da cana que é irrigada, o objetivo é o salvamento, para que a cultura sobreviva. Então, tratam-se de grandes áreas com aplicação de pequenas lâminas de irrigação. Isso representa um baixo consumo de água por unidade diária. Apesar do fato de tratar-se de pequenas lâminas de irrigação, elas são relevantes. Por quê? São aplicadas em épocas críticas que favorecem a rebrota da cana após o corte. Com isso, é possível se garantir o estabelecimento do canavial e permitir uma boa população de plantas para o próximo ciclo. Quais são as vantagens da irrigação na cana-de-açúcar? Primeiro, temos o aumento de produtividade e também o aumento da longevidade do canavial.
Temos a segurança da produção, que é relacionada ao déficit de água. E também temos a possibilidade de se melhorar os atributos qualitativos da cana-de-açúcar. A irrigação da cana-de-açúcar, ela tem que estar associada a alguns fatores. Quais são eles? Práticas agronômicas corretas ou adequadas. Um bom manejo das variedades. Um bom manejo do solo e da palhada. Correção da acidez do solo. E, finalmente, cuidados no plantio, na nutrição, nas práticas fitossanitárias e no controle do mato. Tudo isso tem que estar ocorrendo para que a irrigação na cana-de-açúcar funcione como deve. A técnica da irrigação. A primeira coisa que temos que saber é diferenciar irrigação de molhação. Muita gente aí só faz molhação, não faz irrigação. Como diferenciar uma da outra? A irrigação, ela tem como base duas premissas. O quando eu faço a irrigação, qual o momento correto de se irrigar e o quanto de água eu aplico. É isso que difere irrigar, quando e quanto, de apenas molhar. Para se usar a técnica da irrigação, eu tenho que conhecer os métodos e os sistemas. Nós temos três grandes métodos de irrigação: a irrigação por superfície, a irrigação por aspersão e a irrigação localizada. Irrigação localizada, irrigação por aspersão e irrigação por superfície. Então vamos conhecer aqui irrigação por superfície. No grande método de irrigação por superfície, nós temos a irrigação por sulcos, onde a água é conduzida sobre o solo por meio de sulcos, não há tubulações, não usa energia, então a água é conduzida por gravidade sobre o solo. Irrigação por inundação, o nome já fala, inunda toda a área irrigada e a área se mantém alagada. E a irrigação por faixas, que também inunda grande parte da área, mas ela não fica constantemente alagada. Ela alaga, infiltra, depois vai fazendo isso várias e várias vezes. Temos a irrigação por aspersão. Então temos a irrigação por aspersão mais comum, é a aspersão convencional, naquela que nós temos o aspersor. Ela pode ser portátil, semiportátil ou permanente. Quando ela é portátil, eu posso desmontar toda ela e levar para uma outra área, e a permanente fica fixa na área. Temos a irrigação por aspersão mecanizada, do tipo canhão autopropelido. Eu tenho um único aspersor de grande porte que se desloca pela área cultivada, fazendo a irrigação, sendo alimentado por uma mangueira que vai sendo recolhida por esse carretel que está aqui. Esse aspersor, ele é alimentado com água por um conjunto motobomba que está em outro local. Temos a irrigação por aspersão mecanizada,
do tipo barra irrigadora é muito semelhante à irrigação por aspersão do tipo canhão autopropelido, só que em vez de ter um único aspersor, possui uma barra com vários aspersores em toda a sua extensão. Lembra muito um pulverizador, só que na verdade ele aplica água. É uma barra irrigadora. No resto, ela é muito semelhante ao canhão autopropelido. E temos o mais famoso dos métodos de irrigação por aspersão mecanizada, que é o pivô central. Acho que todo mundo conhece um pivô central. Tá? Então é uma linha lateral móvel que tem um movimento em giro e irrigam a área, geralmente circular. Temos agora também o último grande método. Então já vimos agora a irrigação por superfície, vimos a irrigação por aspersão e agora o último grande método, que é a irrigação localizada. Na irrigação localizada, a água é aplicada diretamente ao pé da planta. Na irrigação por sulco, a água é conduzida pelo solo. Na irrigação por aspersão, ocorre uma simulação de uma chuva artificial. E na irrigação localizada, a água é aplicada diretamente ao pé da planta. Então nós temos aqui o gotejamento, onde pequenos emissores, os gotejadores, derivam a água para o solo próximo ao pé da planta. Nesse sistema não se molha a parte aérea da cultura. Temos a microaspersão, que é como se fosse uma aspersão em miniatura, molha um pouco da parte aérea, mesmo assim ela se enquadra em irrigação localizada porque o emissor é de pequeno porte, é um microaspersor. Temos o microtubo espaguete, que é uma tubulação muito pequena, de um diâmetro muito pequeno, e que deriva a água numa vazão controlada para o solo próximo ao pé da planta. Temos os difusores, que são muito semelhantes aos microaspersores, mas o que diferencia um do outro? O microaspersor tem um movimento circular, ele gira. Tem uma peça no microaspersor que se chama bailarina, que promove esse movimento circular. O difusor não tem giro, ele é estático. Então ele pode aplicar água numa área de acordo com o grau de angulação que ele possui. Então são fixos. Não tem movimento de giro. São estáticos. Temos as mangueiras exudantes. São tubulações que são repletas de microporos, por onde a água acaba passando, dá uma impressão de transpiração, de exudar. Então por isso ela chama mangueira exudante, parece que ela está transpirando, exudando. E a área é completamente molhada no solo próximo ao pé da planta. Então temos aqui um exemplo de uma cultura irrigada por uma irrigação localizada, por gotejamento, onde o molhamento ocorre bem próximo realmente ao pé da planta. A área onde não tem a cultura não há necessidade de irrigar. Só se aplica a água próximo ao sistema radicular da cultura. Na irrigação localizada, no sistema de gotejamento, nós temos uma variante que é a irrigação subsuperficial. Eu vou explicar por que eu vou abordar ela aqui em separado. A irrigação subsuperficial também é chamada de Subsurface Drip Irrigation, ou SDI. Ela deriva do gotejamento convencional. São os mesmíssimos componentes. Possui emissores em toda a linha lateral.
O diferencial dessa técnica é que na irrigação subsuperficial os emissores são enterrados a uma pouca profundidade, por isso é subsuperficial. Eles são enterrados um pouco abaixo da superfície. Não confundir com irrigação subterrânea, que é uma outra história. Irrigação subsuperficial, um pouco abaixo da superfície do solo. Nessa técnica, aplica-se água diretamente na zona radicular da cultura. A água nem é exposta à atmosfera, ela já vai direto para a zona radicular da cultura. São utilizados para esta técnica os gotejadores, as mangueiras gotejadoras e as mangueiras exudantes. São possíveis de serem utilizadas nessa técnica. Então ele é semelhante ao gotejamento tradicional, só que em vez de ficar na superfície do terreno, fica a alguns centímetros da superfície do terreno. Por isso, irrigação subsuperficial. Então temos aqui uma irrigação por gotejamento superficial, que é mais tradicional. A mangueira gotejadora ela vai por cima do canteiro, tá? Esse é o mais comum. E temos a irrigação subsuperficial, onde a tubulação vai enterrada no solo um pouco abaixo da superfície do mesmo. A irrigação subsuperficial teve sua primeira instalação em Israel em 1960, naquela década. Os Estados Unidos vêm usando essa técnica, irrigação subsuperficial, nos últimos 50 anos, geralmente para vegetais e frutas. Por que eu estou abordando ele? No Brasil, o uso desse sistema na cana-de-açúcar tem sido bastante estudado em relação ao aumento da produtividade. Então, por isso que eu abordei separado. Na cana-de-açúcar, o que se utiliza muito é a irrigação subsuperficial. Ela fica abaixo da superfície do solo alguns centímetros. Tem várias vantagens e tem alguns problemas essa técnica. O maior entrave, o maior problema que essa técnica enfrenta é o entupimento. Então há um risco grande de entupimento dos emissores. Esse é o maior entrave que essa técnica tem. Então tem aqui uma área, essa aqui é uma área de irrigação em cenoura, aonde se aplicou a técnica de irrigação subsuperficial. O objetivo disso aqui é fazer uma economia de água e no tempo de aplicação. Então, como a água não fica na superfície exposta a temperaturas altas, ao calor, ao vento, que possa ter uma perda, ela já é aplicada diretamente no sistema radicular. Então eu gero com isso uma economia de aplicação de água. Então, deixa eu voltar um pouco aqui. Eu tenho aqui as raízes da cultura, eu tenho a tubulação enterrada, que quando aciona a irrigação, ela vai fazer esse tipo de aplicação de água diretamente ao sistema radicular da cultura. Tá? Então esse é o objetivo da irrigação subsuperficial. Fica a alguns centímetros de profundidade. Isso vai variar de cultura para cultura. Para cada cultura se utiliza uma profundidade de instalação da tubulação, da linha lateral, para se proceder à irrigação. Então eu tenho aqui uma foto de um ensaiozinho de campo,
que dá para ver claramente aqui, ó, a superfície do terreno e as linhas laterais enterradas a uma certa profundidade. Então esta é a técnica que tem sido bastante empregada hoje em dia na cultura da cana-de-açúcar. Irrigação subsuperficial. Ela não atrapalha as práticas culturais da cana. Então ela fica enterrada, pode-se fazer todas as práticas necessárias, isso não danifica a tubulação, por isso é bastante utilizada. Então temos aqui um corte num terreno, temos aqui a superfície do solo, a linha lateral está aqui e está instalada a uma certa profundidade, que vai variar de cultura para cultura. As grandes vantagens da irrigação subsuperficial. Como já falei, redução na quantidade de água necessária ou requerida. Então, o que eu busco com a irrigação subsuperficial? Além de tudo, economia de água, que também gera economia de custos. Como ela fica enterrada, vai reduzir drasticamente as perdas por evaporação, por percolação ou praticamente eliminar qualquer perda por escoamento superficial. Como a tubulação está enterrada, as práticas culturais, o manejo da cultura ficam facilitados. Você não tem que preocupar em não danificar a tubulação, o que ocorreria se ela estivesse sobre a superfície do solo. Aplicando a água diretamente nas raízes, eu tenho um melhor aproveitamento, inclusive de nutrientes, quando eu aplico na técnica chamada de fertirrigação. Na fertirrigação, eu injeto nutrientes na água para a cultura. Utilizando a irrigação subsuperficial, eu tenho um melhor aproveitamento desses nutrientes, visto que a água vai diretamente para a raiz da planta. E como ela está enterrada a tubulação, danos mecânicos, cortes, ligamentos são mais raros de ocorrer. Então, eu tenho aqui um sistema tradicional, a tubulação está sobre a superfície do solo, tenho aqui uma foto e aqui uma ilustração. Quando é fornecido água, quando se aciona o sistema, a água é derivada para o solo, adentra o solo e aí ela é encaminhada para a cultura. Quando a água adentra o solo, forma essa estrutura aqui, tem um formato cilíndrico, que é chamado de bulbo úmido ou bulbo molhado. Então essa é uma estrutura normal de se formar quando eu aplico a água no solo, uma estrutura cilíndrica dentro do solo, chamada bulbo úmido ou bulbo molhado. A água se deriva para as raízes, que percorrem toda a planta, depois ela acaba voltando para a atmosfera no processo de transpiração da planta. Quando eu derivo a água da tubulação para o solo, ainda ocorre algumas perdas por evaporação desta água. Isso ocorre no sistema tradicional, com a tubulação sobre a superfície do solo. No sistema subsuperficial, que está aqui na foto, a água é derivada para o solo, também se forma a estrutura chamada de bulbo úmido ou molhado, e da mesma maneira deriva a água para as raízes, e depois a planta perde por transpiração. Mas a perda por evaporação da água reduz drasticamente, porque a água já é derivada para as raízes dentro do solo.
Então, nessa técnica, onde a tubulação está enterrada, aqui também de novo é a cultura da cenoura, eu tenho que ter equipamentos para monitorar como está a umidade do solo. Como eu não estou enxergando, eu não estou vendo a tubulação, ela está enterrada, e muitas das vezes ela nem demonstra que está irrigando, parece que o solo está até seco, mas está irrigando por baixo, então eu tenho que usar equipamentos, aqui no caso é um tensiômetro, para de controlar, para se manejar a quantidade de água que esse solo possui. Aqui nesse caso, aplicou-se tanto, já no final da irrigação, aplicou-se tanta água que no final já começa essa água a querer chegar na superfície do solo. Isso já é o final de uma irrigação, tá? A água começa a já querer aflorar um pouco na superfície. Nesse momento você consegue ver, mas isso já é o final da irrigação. Durante o início e meio da irrigação, você monitora isso com equipamentos. Temos problemas na irrigação subsuperficial? Sim. São eles: custo maior de implantação. Por quê? São os mesmos equipamentos, mas eu tenho que fazer toda a instalação enterrada. Então isso vai ter um custo maior, mão de obra. Dependendo da cultura e da profundidade que eu instalar a tubulação lateral, eu tenho uma dificuldade para a cultura se estabelecer no começo. Por quê? Dependendo de quão profundo está a tubulação, demora para essa umidade chegar ali nas raízes. Então eu tenho que ter um cuidado muito especial na fase pós-transplante ou pós-semeadura, que ali é uma fase crítica. A tubulação pode não estar ainda compatível com a profundidade que se espera do sistema radicular. Bom, outro problema é a impossibilidade de avaliação dos emissores. São enterrados, não tem como avaliar. Não tem como saber se estão entupidos ou não. E é necessário se usar em vários pontos da área um equipamento chamado ventosa. A ventosa não deixa gerar vácuo na tubulação. Por quê? Quando eu desligo a irrigação, eu corto o fornecimento de água, desligo a bomba, é normal gerar um vácuo. Então, essa água que estava lá no emissor, ela acaba voltando para dentro da tubulação. E nisso, pode trazer uma partícula que vai entupir o emissor. Então, eu sou obrigado a usar esse equipamento, que é as ventosas, são as ventosas. Elas impedem que esse vácuo se forme. Isso não vai impedir que a água no emissor traga partículas que vão entupir o emissor futuramente. Outro problema sério, nós já falamos dele, e é recorrente na irrigação subsuperficial, é o entupimento. O entupimento ocorre por duas maneiras. Uma eu já falei, que é a entrada de partículas de sólidos do solo. Isso eu já comentei. A própria água, com o vácuo gerado, puxa a partícula e entope. O outro grande problema, intrusão de raízes, a intrusão radicular. Pequenas raízes acabam entrando no emissor e entupindo. Isso não pode acontecer. Não deve acontecer, pelo menos. Aqui é uma área na qual está instalando a linha de derivação, nem a lateral ainda não é, para ser feita irrigação subsuperficial. Vocês terem uma noção do trabalho, da mão de obra, do custo que isto gera. Então é um trabalho considerável e ainda vai enterrar, essa aqui é a derivação, ainda vai enterrar as linhas laterais. Então dá um trabalho considerável, mas vale a pena. Como eu falei, raízes não devem entrar na tubulação passando pelo emissor, isso não deve ocorrer.
Então, temos que tentar evitar que isso ocorra. Como? Uma das técnicas que existem é a injeção de pequenas doses de trifluralina. Se injeta na água de irrigação. Também pode ser ácido clorídrico ou sulfúrico, um dos dois. Então é uma técnica para na região próxima aos emissores, as raízes não vão se acumular ali por conta desses produtos, tá? Segundo Pizarro, que é um autor famoso na área de irrigação localizada, a dose ideal deve ser aí de 0,20 a 0,25 centímetros cúbicos do produto por emissor. Isso com uma frequência de 5 a 6 meses. O problema aí é que não são produtos muito seguros para a saúde, mas é uma técnica que se usa para impedir a entrada de raízes. Temos algumas marcas que começaram a adotar uma pequena placa de cobre lá na saidinha do emissor, que essa placa de cobre ela solta substâncias que inibem o crescimento radicular próximo dos emissores. Então, algumas marcas já têm esse sistema usando uma pequena placa de cobre. O entupimento de raízes é bastante desigual, ele não segue uma ordem. Ele depende do tipo de solo, do tipo de emissor. É mais comum em solos argilosos do que em solos franco-arenosos. Na verdade, as raízes elas querem entrar, se é que eu posso dizer isso, na tubulação, não é atrás de água, elas vão atrás do oxigênio dissolvido, que nesse tipo de solo, nesses solos que eu citei, são mais escassos. Então ela vai atrás do oxigênio dissolvido que tem ali dentro. Se eu manter irrigando sempre, não deixar períodos parados, a entrada de raízes não vai ser tão problemática. Então, se eu manter uma alta frequência de irrigação, eu não terei tantos problemas com a intrusão de raízes. Por quê? Isso vai causar uma permanente saturação do solo na área próxima aos emissores. E as raízes não vão penetrar, porque está saturado ali. Então a ideia é manter uma irrigação frequente, inclusive para evitar a intrusão de raízes. Na cana-de-açúcar, como eu falei, o que se vem usando muito é irrigação subsuperficial. Geralmente, quando eu uso irrigação na cana, o plantio é realizado em fileiras duplas. Para cada linha lateral de gotejamento, eu tenho 2 fileiras de cana. O espaçamento ele varia de acordo com as características dessa cana, com o tipo de solo e conforme as características dos emissores utilizados. Geralmente vai de 1,2 a 1,8 metros entre tubos gotejadores e de 0,4 a 0,6 metros entre linhas duplas. Então eu tenho aqui a cultura da cana plantada em linhas duplas e as linhas laterais de irrigação subsuperficial, para cada linha lateral 2 fileiras da cultura. Então mais ou menos nesse molde que é feita a irrigação subsuperficial na cana-de-açúcar. A profundidade para a cana varia de 15 a 30 centímetros abaixo da superfície. Quando eu
eu trabalho com solos mais argilosos, eu posso ter uma maior profundidade de instalação. Se são solos mais arenosos, eu tenho que ter uma menor profundidade de instalação. Então eu tenho a superfície do solo, eu tenho aqui o sistema radicular da cultura da cana, a linha lateral que está irrigando e formando o bulbo molhado. Então, essa profundidade vai depender, inclusive, do tipo de solo. O espaçamento entre emissores também depende do tipo de solo. E é feito um teste que se chama teste do bulbo molhado, onde se simula um emissor ou vários gotejando e se determina qual o diâmetro, qual o tamanho que esse bulbo consegue alcançar. Então é feito o teste do bulbo molhado para se estimar que tamanho vai ter este bulbo e aí sim se definir o espaçamento entre emissores. Em geral, solos de textura média se utiliza aí 50 centímetros mais ou menos de espaçamento entre emissores. Se os solos são mais arenosos, o espaçamento tem que ser menor. Bom, já que eu estou falando de espaçamento aqui de emissores, vale a pena abordar esse item aqui. Eu tenho na irrigação dois tipos de molhamento, se assim eu posso dizer. A aplicação na irrigação pontual, onde eu tenho um emissor por planta, e a aplicação é daquele emissor para aquele sistema radicular. Então, é direcionado um emissor, um ou dois emissores para uma planta. Geralmente um emissor. Essa irrigação é chamada de pontual. É quando eu tenho culturas mais espaçadas entre si. Não há interesse de molhar o intervalo entre as raízes. Eu molho diretamente o sistema radicular. Então, se eu tenho um sistema mais espaçado, eu predominantemente uso o sistema de irrigação pontual. Se eu tenho culturas, por exemplo, como as hortaliças, onde elas são plantadas bem adensadas, não faz tanta importância o emissor para aquela cultura, para aquela planta. Não é um emissor por planta. Então, na irrigação, quando eu tenho cultura bem adensada, nós chamamos de irrigação em faixa contínua. São vários emissores que vão fornecer água para o solo, acabam se fundindo, se encontrando, e em vez de formar vários pontos molhados, não, forma uma faixa única molhada. Por isso se chama irrigação em faixa contínua. Aqui de novo, temos aqui de novo a cultura da cenoura, aqui já bem no final da irrigação, só para evidenciar mesmo, já é possível ver aqui a distância entre emissores. Na verdade, aqui é a distância entre bulbos, né? Porque já começou no final da irrigação a aflorar um pouco, aqui, passando um pouco do ponto, né? Aqui já está passando um pouquinho do ponto. Já não precisava estar florando aqui. E você vê aqui a formação. Parece que é só isso aqui que está molhado? Não. O que tem aqui embaixo é um bulbo inteiro molhado. Não é só essa pontinha aqui. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Aqui também está irrigando, está funcionando. Vocês podem observar aqui que tem os emissores aqui, ó, aplicando água. E você não vê no canteiro, de novo, que é cenoura irrigada, você não vê aqui ainda a formação daquela superfície molhada. Na verdade, nem deve ocorrer, né? Aquilo ali só ocorre se passou um pouco do ponto. O importante é dentro do solo tá a formação do bulbo molhado ou bulbo úmido. Então aqui é a mesma coisa, tubulação enterrada. A produtividade da cultura com a irrigação
Como é que a cana se comporta em relação à produtividade? Nós vamos ter uma produtividade de colmos de cerca de 255 toneladas por hectare, e sendo que a primeira soca pode chegar a 220 toneladas por hectare. Esses valores, esses índices são muito superiores à média que se encontra na região centro-sul do país sem irrigação, que geralmente é menor que 80 toneladas por hectare. Então, com irrigação, pode chegar a 220 toneladas por hectare, e sem irrigação quase não chega a 80 toneladas. A produtividade de açúcar chega até 38 toneladas por hectare na cana-planta e 31 toneladas por hectare na cana-soca. Comparando a região centro-sul, lá a média sem irrigação é de 12 toneladas por hectare. Então a diferença é gritante se usar irrigação na cana-de-açúcar. Aí eu pergunto para vocês, compensa ou não? Aí você me fala aqui a resposta. Os investimentos em irrigação são pagos já no primeiro ou segundo corte. Depois é só lucro. Lógico que com todas as práticas agronômicas feitas corretamente, não dá para jogar tudo nas costas da irrigação e o resto relaxar. É um conjunto de técnicas, tudo orquestrado, tudo funcionando direitinho para a irrigação dar este ganho de produtividade. Então é um trabalho em equipe. Não dá para jogar só nas costas de irrigação fazer tudo. Considerações finais. Bom, ficou claro. É notório o incremento da produtividade na cana quando ela é irrigada. E especificamente se utilizando a irrigação superficial. Podem usar outras técnicas de irrigação, outros métodos? Pode ser utilizado, mas o que mais está sendo estudado hoje é a irrigação superficial na cultura da cana. O interesse da técnica vem aumentando, é óbvio, porque aumenta a eficiência na aplicação de água, sem falar na produtividade. Essa técnica, a irrigação superficial, não é só para cana, serve para quase tudo de cultura. Para várias culturas eu posso usar esta técnica de irrigação superficial. Ela é abrangente, ela se adapta a uma grande quantidade de culturas. E para ninguém esquecer, quero pôr aqui também no final, grande entrave do sistema: cuidado com o entupimento. Tem que se combater o entupimento, ou manter uma alta frequência de irrigação, ou injetar produtos que, se puder evitar, é melhor, mas sempre atentos ao entupimento quando eu utilizar a irrigação superficial na cultura da cana e nas demais também. Muito bem, esse aqui é meu e-mail. Se alguém quiser entrar em contato aí, bater um papo, tirar alguma dúvida, estou à disposição. É guilhermebiscara@ufgd.edu.br. E finalizo dizendo o meu obrigado. Até mais, pessoal.